Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos falar sobre o Enem 2024. Na verdade, sobre esse período que antecede o Enem, na cabeça aí dos estudantes, dos alunos que estão com ansiedade, com uma pressão aí, inclusive psicológica, com a psicóloga Yasmin Leitão, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante nas vésperas do vestibular, né? Já temos aí prova dia 3, dia 10. Aqui em Roraima nós também temos prova no dia 24, né, da Universidade Federal de Roraima. Então, é um prazer estar aqui nesse momento para oferecer aí um suporte e, quem sabe, alcançar alguns jovens que vão participar desse processo. Pelo que eu vi aqui, são 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem 2024. É muita gente. E, aliás, varia de idade aí, né? O Enem todo mundo pode fazer. Mas naquela fase ali que você está saindo do ensino médio, que tem uma pressão mesmo da família, a sua própria questão pessoal também, né? Que você se cobra para conseguir seguir um rumo, digamos assim, na vida. O que acontece nesse momento na cabeça de um aluno, né? De um estudante? Grande parte do público são jovens e jovens adultos que estão iniciando aí o seu processo acadêmico universitário, né? Então, é uma fase de grande expectativa porque é uma fase de transição, principalmente para muitos desses jovens, que alguns estão saindo da adolescência e iniciando a fase adulta, então já é um processo de transição natural de desenvolvimento pessoal, mas também é um processo de desenvolvimento de carreira. A partir daí, muitos desses jovens vão definir o seu futuro profissional também. Então, são transições e marcos muito importantes na vida de um adulto. Em relação a essa experiência, né, inclusive com a sua experiência, o que causa essa ansiedade pré-prova mesmo, né? Quais são os sintomas mais comuns desse jovem? Bom, o que mais causa essa ansiedade são as expectativas. Para cada um desses jovens, esse processo de pré-vestibular e vestibular vai ter um significado bem diferente. Para algumas pessoas é uma oportunidade de carreira, para outras pessoas é uma oportunidade de mudança familiar de modo geral, do início de uma grande mudança familiar, para outros é uma oportunidade de independência familiar e financeira. Então, tem um significado muito importante para muitos desses jovens. Então, não é só uma prova, como qualquer outra prova que a gente enfrenta ali no nosso dia a dia na escola, por exemplo. É uma prova bem diferente, né? A gente sabe que é um processo seletivo, então poucas pessoas vão entrar dentro desse núcleo universitário. Então, isso acaba gerando fortes expectativas e essas expectativas podem gerar aí questões como insônia, perda de apetite ou ganho excessivo de apetite, preocupações excessivas, pensamentos intrusivos, nervosismo, irritabilidade. Algumas pessoas ficam mais agressivas, outras pessoas ficam mais letárgicas também nesse período pelo excesso, pela sobrecarga de estudos também. Então, são vários os comprometimentos e a ansiedade é um deles, né? E algumas pessoas também vão para o lado da melancolia. Então, tudo depende ali do perfil, do ponto de vista, mas a pressão e a sobrecarga geralmente trazem esse tipo de consequência. E essa pressão, porque a gente está falando uma pressão até pessoal aqui, né? De Exato. você se cobrar, mas o que a pressão familiar ela pode surtir efeito também nesse jovem? A gente sabe que existe uma autocobrança, né, para muitos desses jovens, mas a família também tem esse papel. Porque, como eu falei, muitas vezes isso é importante para o pai, para a mãe, isso é importante para o núcleo familiar como um todo, né? Muitos pais, inclusive, não tiveram oportunidade de ingressar numa universidade, tiveram que entrar no mercado de trabalho muito cedo, muitos nem concluíram os estudos fundamental e médio. Então, tudo isso impacta muito nesse ambiente familiar. E a família, claro, tem expectativas. Do momento que o bebê é concebido até o seu nascimento, todo o seu processo de desenvolvimento na infância, adolescência e fase adulta, ele é rodeado de muita expectativa dos pais. Então, eles idealizam uma pessoa a partir daquele momento e aí, ao longo da vida, eles vão alimentando essas idealizações. E, claro, muitas famílias querem o melhor, né? Grande parte dessas famílias tem essa interferência porque quer o melhor para o seu filho, mas nem sempre o melhor que a família acredita é o que é compatível, de fato,
com aquele adolescente ou com aquele adulto. Então, é um processo cheio de expectativas e a família ela tem um poder de contribuir tanto positiva quanto negativamente nesse processo. Tudo vai depender da forma que esse acolhimento e esse afeto acontece dentro desse ambiente familiar. E muito interessante, né? Porque existe essa perspectiva da família e a perspectiva do próprio estudante. Por exemplo, a família pode interferir até na escolha do curso, né, digamos assim, posterior às provas, ou para quem vai prestar o vestibular também na universidade. Existe essa interferência também até na própria escolha dos cursos? Existe muita interferência. A gente sabe que alguns cursos eles são hipervalorizados, né, por questões de remuneração financeira, ou de status, ou ali de estar numa posição que é considerada uma posição ideal na sociedade. Então, acaba que algumas famílias elas tendem a impulsionar esses jovens para esse tipo de curso, porque eles acreditam que vai ter um sucesso maior. Só que o que a gente precisa entender? Que existe o fator habilidades também, identificação, né? A identidade daquele jovem é compatível com aquele curso, ele se identifica, ele tem habilidades, ele quer desenvolver habilidades para cursar aquela profissão. Toda profissão tem um nível de dificuldade diferente e cada pessoa vai ter habilidades, limitações também diferentes e isso pode impactar nessa escolha. Então, vai muito da identidade desse jovem adulto. Até porque o que a gente precisa entender? Que na vida de um adulto, o trabalho, ele ocupa grande parte do tempo da vida dessa pessoa. Então, esse estudo acadêmico é para uma profissão posterior. Então, essa pessoa já começar estudando algo que ela não se identifica, que ela não gosta, muitas vezes pode gerar aí uma pessoa dentro do mercado de trabalho, um profissional ou que não se identifica e não é feliz com a sua área, ou até mesmo um mau profissional que vai ter práticas ali que vão ser nocivas para as pessoas e para o público que ele vai estar direcionado. E existe uma diferença também da ansiedade de forma, vamos dizer, aquela ansiedade saudável para ansiedade que já é doença mesmo, patológica? O que a gente precisa entender? A ansiedade, ela está presente em todos nós. Ela faz parte do nosso complexo de emoções, né? Eu sempre digo que a ansiedade, ela está muito associada ao medo. Então, o medo excessivo gera ansiedade. E a gente tem ansiedades positivas, que são aquelas expectativas, como quando a gente vai viajar, quando a gente está perto de passar por um momento muito bom, por algo que a gente está esperando positivamente, gera aquela ansiedade positiva que se chama expectativa positiva mesmo, que a gente emprega nas coisas que a gente gosta, que nos dão prazer, que nos fazem feliz. Mas a gente tem aquela ansiedade que está relacionada ao nervosismo, ao medo, à preocupação, tensão. E quando esse tipo de ansiedade, né, mais negativa está em excesso, aí a gente pode pensar numa ansiedade patológica, que aí são os processos de adoecimento por ansiedade, que eles podem estar relacionados a um excesso desse processo ansioso e também associado a outras demandas, como tristeza, que pode levar à depressão e outras emoções mais. Então, a ansiedade patológica, ela é essa ansiedade que paralisa. Ou ela vai fazer esse indivíduo fugir daquela situação, ou ela vai fazer esse indivíduo paralisar diante da situação. E aí, como que isso se aplica no contexto pré-vestibular? Muitas vezes, esse jovem está tão ansioso naquele momento pré e durante a prova que ele paralisa e às vezes vem o branco durante a prova e ele não consegue lembrar dos conteúdos que ele vem estudando ao longo de todos esses anos. Às vezes pode acontecer dele ter um momento de nervosismo intenso e não conseguir recuperar aquela estabilidade emocional durante a prova, aquela regulação emocional e acabar também se perdendo no tempo, né? Se perdendo ali na estratégia que ele ia usar para fazer aquela prova. Então, a ansiedade, ela paralisa ou faz fugir. Existem jovens até mesmo que não vão no dia da prova porque passaram por algum momento perturbador emocionalmente. E no caso, para quem está passando, por exemplo, por uma ansiedade já muito negativa, já ali talvez associando até caminhando para uma ansiedade já a nível doença mesmo, né? Uhum. Como perceber esses primeiros sinais para poder procurar ajuda ou mesmo tentar se regular? Eu sempre falo sobre alterações de comportamento e oscilações de humor. Por quê? O comportamento comum, cada pessoa tem o seu funcionamento comum, cotidiano.
Quando a gente começa a perceber que essa pessoa, por exemplo, ela acordava disposta, né? Era uma pessoa que mantinha uma rotina, mantinha um planejamento de estudos, era uma pessoa que conseguia se relacionar bem com as pessoas ao seu redor, né? E aí a gente começa a ver essa mudança nesse comportamento. Essa pessoa tinha um comportamento X e ela passa a ter um comportamento Y ali nesse processo, aí a gente começa a ligar os sinais de alerta. Então, antes era uma pessoa mais extrovertida e se tornou uma pessoa mais retraída, ou era uma pessoa mais fechada e se tornou uma pessoa mais eufórica e irritada. Isso tudo pode acontecer. Então, eu sempre fico de olho nessas alterações, tanto nos pacientes quando eu vou falar, né, sobre sinais que a própria pessoa pode perceber, da autopercepção de fato. E as oscilações de humor. Então, quando a gente vê essa alteração no humor muito presente, então, um momento está de um jeito, no outro momento está de outro, essas oscilações elas podem acontecer ao longo de um mês, de uma semana, ou até mesmo de um dia. Então, naquele dia aquela pessoa já oscilou, já chorou, depois já ficou bem, depois já ficou nervosa, depois já ficou irritada, depois já ficou agressiva, depois já ficou triste de novo. Todas essas alterações e oscilações, tanto no comportamento quanto no humor, elas são sinais de alerta, como se a gente ligasse ali um sinalzinho vermelho já quase. E também quando a pessoa começa a perder, né, o prazer em atividades que antes davam prazer para ela. Porque o que é mais comum? É a pessoa, quando ela não está bem, quando ela está tendo essas alterações de comportamento e essas oscilações de humor, ela perde o prazer muitas vezes em atividades obrigatórias. Isso é bem comum, quando a gente fica ali de saco cheio de fazer as coisas que a gente precisa fazer obrigatoriamente no dia a dia. Mas ainda existem aquelas atividades que dão prazer para aquela pessoa. Então, ela gosta de praticar uma atividade física, ela gosta de passar o tempo com amigos, com família, com parceiro, ela gosta de passear, socializar. E aí, essa pessoa começa a perder o prazer nessas atividades, nos hobbies, nas atividades de lazer. Aí a gente liga também um sinal vermelho de que algo não vai bem. Porque é comum a gente perder ali o prazer nas atividades obrigatórias, mas é incomum a gente perder o prazer naquelas atividades que antes traziam essa sensação de bem-estar, que liberavam hormônios positivos e saudáveis, né, para o nosso cérebro e para a nossa parte neurológica funcionar bem. Qual a interferência também do celular nessa ansiedade, né? Dessa conexão com o mundo virtual? Demais, né? Eu vejo que o celular hoje, ele impacta até mesmo na leitura, na prática de leitura, que é uma prática que o pré-vestibulando ele vai exercer durante todo o processo de estudo dele. Então, muitos desses jovens estão acostumados hoje em dia com leituras mais rápidas nas redes sociais, ou de usar também na inteligência artificial para poder resumir muitas coisas e trazer o conteúdo mastigado sem verificar se aquele conteúdo está batendo mesmo com a raiz científica dele, né? Com que de fato é ciência que vai cair ali dentro da sua prova. Então, muitas pessoas estão indo por esse caminho e acabam tendo comprometimento na prática de leitura, dificuldade de aprendizagem, dificuldade para manter o foco, a atenção, concentração, dificuldade de memória. E memória é algo muito importante quando a gente está falando de processo de aprendizado, porque é na memória que a gente vai reter aqueles conteúdos. Então, memória de trabalho, memória de curto prazo, médio, longo prazo, todo esse complexo de memória ele fica afetado por conta do celular e das redes sociais, porque ele facilita muito. Hoje a gente não precisa mais decorar um número de telefone, um endereço de e-mail, né? Tá tudo muito de fácil acesso. Tudo que a gente quer, a gente recorre a essa ferramenta, que é muito positiva se usada da maneira correta, mas que também pode ser muito prejudicial e viciante se a pessoa utilizar ali só para facilitar mecanismos e não olhar para a aprendizagem de forma completa. Porque o que a gente precisa entender? Para uma pessoa aprender, não basta ela utilizar um único método de estudo. Então, muitas pessoas falam, eu estudo assistindo aula. Outras pessoas dizem, eu estudo escrevendo. Outras pessoas dizem, eu estudo lendo, fazendo leitura. Outras pessoas dizem, eu estudo vendo videoaula. Não gosto de aula presencial, eu gosto da videoaula. É muito legal. Né? Tem pessoas que usam os mapas mentais, tem pessoas que usam os esquemas, e isso tudo pode ajudar muito, os resumos e tudo mais.
né? Outras pessoas buscam fazer questões. Mas o que a gente precisa entender? Quando que esse aprendizado ele vai ser pleno? Quando que a gente vai conseguir mesmo fixar na nossa mente? Quando a gente utilizar de grande parte dessas ferramentas para produzir aprendizagem. Porque se a gente foca num único método de estudo, isso acaba limitando e tornando aquele processo automatizado. Então, aquele estudo ele não vai ser um estudo de qualidade muitas das vezes. Então, quanto mais a gente explora, quanto mais diverso é a quantidade de estímulos de aprendizagem, maior essa aprendizagem é. E como controlar também esse tempo que você fica nas redes sociais, né? Porque aquela situação. Eu fico ansioso na rede social, mas quando estou fora da rede social, eu também fico ansioso para voltar para a rede social, né? Como delimitar aí um tempo, quais são as estratégias para você poder ter um tempo de estudo, se concentrar e também, né, na sua necessidade, um momento de lazer ali também, rolando, né, o feed, como a gente fala. Bom, o que eu sempre falo? Se você está num processo onde já está nesse estágio de pressão muito grande, você vê que o celular te atrapalha muito, primeiro de tudo, retira as notificações. Quanto mais notificação a gente recebe, mais a gente tem o automático de olhar para o celular e querer ver o que é aquilo. Aí a gente vê quem é a pessoa, ou a gente vê de qual rede social é aquela notificação, e a gente já tem aquele impulso de abrir e vai se perdendo. Abre uma rede, abre outra, lembra de responder um WhatsApp, lembra que tem que ver uma coisa no Instagram, lembra que tem que entrar numa outra rede, e aí já perdeu bastante tempo ali. Quando a gente tira as notificações, a gente já deixa esse acesso mais limitado. Eu posso estar recebendo mensagens, mas eu não estou vendo ali que tem pessoas querendo falar comigo o tempo todo. Hoje a gente tem aquele recurso de mensagem automática, né, em redes sociais como o WhatsApp. Então, coloca uma mensagem. Olá, no momento estou estudando. Se for muito urgente, por favor, me ligue. E aí você não fica recebendo aquelas mensagens no WhatsApp constantes. E se for uma coisa urgente, você vai receber uma ligação direta no seu telefone. Outro processo importante, não consigo tirar notificações. Tem algumas redes sociais que não são prioridade, que dá para eliminar, pelo menos temporariamente, por cerca de algumas semanas, alguns dias, alguns meses. Retira essas redes sociais. Então, muitas pessoas acabam deixando elas ativas ali no aplicativo instalado no celular, desinstala por um curto período de tempo, não precisa ser para sempre. Mas, naquele momento que você vê que está numa fase mais crítica, é uma estratégia positiva. Outro ponto importante. Hoje é muito difícil desligar o celular, mas a gente tem métodos como, por exemplo, o Não Perturbe. E o Não Perturbe hoje está em grande parte dos smartphones e pode ser uma estratégia positiva também para que a pessoa consiga ter um momento de concentração e receber apenas aquelas notificações que ela acha necessário, ou ela tirar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia para ficar offline mesmo, concentrada no seu estudo, na sua preparação, e não só no estudo e na preparação, mas também no descanso. É muito difícil a gente descansar com o celular sempre por perto, porque acaba que o nosso cérebro sabe que o celular está ali perto. Então, ele continua estimulado a querer mexer, a querer ver. Então, no momento de descanso, tenta ficar o mais offline que for possível. Vai ser muito bom, vai ser positivo, principalmente para o sono. Porque hoje a gente sabe que as pessoas são impactadas pela insônia, pelo sono interrompido, pelos pesadelos, terror noturno. Então, existem diversos distúrbios do sono que podem ser provocados, inclusive, pelo uso excessivo do celular. Yasmin, eu até ouvi outro podcast esses dias, e aí a pessoa que estava lá, né, ela citou um exemplo que eu acho que cabe bem, sobre você refletir e sentir as suas emoções, né? Sim. Por exemplo, quando você abre... Por que o rede social diz que pode gerar ansiedade? Você abre o feed ali, aí você vê a notícia de um cantor que você gosta muito que morreu. E aí você, nossa, o fulano morreu, eu gostava muito das músicas dele. Aí já passa o feed, aí tem uma outra informação falando que... enfim, alguém nasceu na família, né? Uma criança nasceu. Então, vem uma sensação de felicidade, né? De você ver que alguém da sua família nasceu ali, criança. Aí já continua passando o feed, aí vê uma frase lá da área de psicologia
que traz um impacto, assim, que você se identifique e você... Nossa, aí... Só que você já passa o feed de novo. Então, você sentiu tristeza pelo cantor, alegria por alguém que nasceu e um sentimento, talvez, de nostálgico em seguida. E você, nenhuma dessas emoções você processou, você conseguiu assimilar e sentir por Sim. completo aquela emoção. Isso justifica também essa ansiedade? Justifica. Lembra que eu falei sobre oscilações de humor, que elas podem acontecer em curtos períodos de tempo também? É exatamente isso. Nas redes sociais, a gente passa constantemente por essa oscilação de humor. É um estímulo extra para que a gente continue oscilando. Então, acaba que sim, impacta bastante. Impacta muito mesmo. Então, por isso que eu sempre digo, tenta dar uma filtrada. Outra coisa, nas nossas redes sociais, a gente costuma seguir várias e várias pessoas. Tenta deixar aqueles conteúdos que você sabe que vão ser necessários para você nesse momento. Dá uma limpada, dá uma filtrada nessa rede também. Senão a gente consome um volume exacerbado de informações e de oscilações de emoções. E isso tudo sobrecarrega também o nosso cérebro, porque ele está tentando processar todas essas coisas. Né? Você falou sobre o quanto se permitir sentir emoções é importante. Uma das estratégias que eu sempre aconselho que as pessoas façam, né, é fazer uma escrita terapêutica. O que seria essa escrita terapêutica? Lembra daquele velho e antigo diário que as pessoas tinham esse hábito de escrever o que elas estavam sentindo? Às vezes a pessoa não consegue escrever todos os dias, mas pelo menos um semanário. Ou ali uma vez por mês fazer essa escrita. Olha, esse mês eu me senti assim, assim. As minhas expectativas são essas para o próximo mês, ou pela semana, ou pelo dia, e assim vai. Porque isso tudo ajuda. Ajuda a gente externalizar as coisas que a gente está sentindo, ao invés de ficar só acumulando, 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 acumulando. Então, quando a gente faz esse processo de escrita terapêutica, que a gente externaliza de alguma maneira, isso ajuda muito já a nossa mente a se sobrecarregar um pouco menos. Então, é um processo importante que pode ajudar grande parte das pessoas. Tô na véspera do Enem. Tô me sentindo um mix de emoções. Escreve sobre isso. Coloca pra fora. Não leve esse sentimento todinho dentro de você para a hora da prova, porque isso pode te atrapalhar. Então, coloca pra fora. Escreve, lê o que você escreveu, é muito importante. Algumas pessoas gostam de, rasgar no final, jogar no lixo, como se estivesse se livrando mesmo daqueles sentimentos pesados e difíceis. Outras pessoas gostam de guardar para ler no futuro. Então, tudo isso vai depender de pessoa para pessoa, mas encontre aquela escrita terapêutica que te faça melhor. Não substitui psicoterapia, mas ajuda muito no processo. É, inclusive, algo que eu aconselho muito para as pessoas que eu atendo e para os alunos que eu atendo também. Essa é uma técnica de relaxamento. Que outras dicas que você dá? É uma das técnicas de relaxamento e de gerenciamento de emoções, de regulação emocional. Mas a gente também tem os exercícios de respiração, que eles são de fáceis acessos ali dentro do YouTube, por exemplo, ou do TikTok. Né? As redes sociais, elas podem contribuir também de forma saudável. Então, colocar lá, respiração diafragmática. Você vai ter vários passo a passo de respirações diferentes. Meditação ajuda muito. Para quem está começando, é meio difícil. Mas se você ficar 5, 10, 15 minutinhos ali, no processo de meditação, contemplando o momento presente, porque tem muito disso. O ansioso, ele vive muito no futuro. Ele está com medo das coisas que ainda vão acontecer. E ele sempre tem uma visão bem pessimista sobre isso. Ele acha que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que ele vai sofrer, que ele é insuficiente para conseguir conquistar algo. Então, por isso que provoca essa ansiedade. Quando a gente se conecta com o presente, porque ele tem dificuldade de se conectar com o presente, o pensamento está sempre no futuro. Ele está vivendo hoje, mas ele está pensando lá na frente. Então, quando a gente pratica a meditação, traz muita gente para esse momento presente também. Yoga, atividades físicas de modo geral, porque quando a gente pratica atividade física, a gente pratica exercício de respiração, seja para fazer uma musculação, uma corrida, uma caminhada. Claro, quem está começando a fazer atividade física hoje não vai começar ali já com uma atividade de alta intensidade para estar dolorido, para estar cansado no dia da prova.
mas uma atividade de baixo impacto já ajuda bastante a gente a produzir aí, enfim, adrenalina, né, e outros hormônios que trazem bem-estar e prazer. Isso é bem bacana, né? Porque já fala sobre a importância de se planejar até emocionalmente, né? Não só com os Exato, estudos, mas com exato. as emoções. Manter uma boa alimentação pré-prova é muito importante, porque você precisa de uma alimentação que te dê energia. E o que vai te dar energia? Alimentos saudáveis. A gente sabe que alimentos gordurosos, né, com alto teor de açúcar, por exemplo, o açúcar, ele traz uma energia, mas ele traz um pico e depois uma queda brusca. Então, aquela pessoa, ela vai ter um pico energético e depois vai decair. E isso pode acontecer na hora da prova, né? Alimentos com bastante teor de gordura, alimentos de difícil digestão, eles acabam deixando a gente mais lento. Nosso processo digestivo fica mais lento, o nosso corpo, em geral, vai ficando mais lento também. Então, evitar esse tipo de alimento. Muitas pessoas recorrem às bebidas energéticas, como café, energéticos de modo geral, refrigerantes, bebidas estimulantes, né? Isso também traz um pico ali, mas depois a pessoa pode ter um comprometimento. E hoje, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas utilizam medicação, principalmente medicações psiquiátricas e neurológicas, sem prescrição médica, tanto para estudar quanto para passar por momentos de prova também. Então, muitas pessoas recorrem a algumas medicações e isso também pode ser muito prejudicial, porque a gente precisa entender que as medicações psiquiátricas e neurológicas, elas vão impactar na química cerebral. Então, você toma aquela medicação durante um dia, isso vai provocar uma série de reações, efeitos colaterais, que podem, além de te atrapalhar também nesse momento de prova, e atrapalhar o seu organismo de modo geral. Porque toda medicação psiquiátrica e neurológica precisa de um acompanhamento médico para ser feito com segurança, né? Então, você se automedicar, não saber a dosagem correta dessa medicação e ir para uma prova é um processo muito arriscado. E nesse trabalho, né, de você se preparar, como é que faz o planejamento também? Como é que se organiza ali para conseguir mesmo, né, se adaptar, aliás, se preparar para o dia da prova? O que acontece? Muitas pessoas colocam aí metas quase que inalcançáveis. E a gente precisa ser realista quando a gente vai traçar metas, objetivos, quando a gente vai fazer planejamento de modo geral, na nossa vida como um todo, em aspectos pessoais, em aspectos acadêmicos, a gente precisa colocar metas possíveis. O que eu sei mesmo que eu vou dar conta de fazer? Muitas pessoas falam, mas aí eu vou fazer pouco. Mas você vai fazer com qualidade? Então vale a pena. Agora, se você for encher, se entupir de metas e objetivos, não conseguir cumprir nenhum deles, e por isso ficar com baixa autoestima, se sentir insuficiente, sentir que não é capaz porque não consegue vencer todos aqueles objetivos grandes que você colocou, aí a gente tem um prejuízo maior, um impacto maior na saúde mental. Então, vamos colocando metas possíveis. É um processo. A gente vai começando aos pouquinhos até pegar um ritmo de estudo mais intenso. Então, principalmente agora, nessas vésperas de prova, o ideal é fazer revisão. Revisar aquele assunto que você está com uma dúvida maior, fazer algumas questões também. E aí, quando a gente faz questões, a gente sabe quais são as questões que a gente está na dúvida e tira dúvida, quais são as questões que a gente não entende, e aí a gente vai lá e revisa, né? Mas pegar conteúdo todo, conteúdo extenso agora, vai ser muito complicado. Esse é o momento de revisar, né? Muito mais do que de aprender do zero. E aí você falou também dos hábitos, né, para ser implementado, que é a atividade física, alimentação, o sono, né, e o papel da família, né, na hora, a gente falou da família no início, que existe uma cobrança, né, mas a família quando vê, né, o seu filho, o sobrinho, neto ali, preocupado com o vestibular, de que maneira, né, pode, na verdade, ajudar, contribuir, aliviar esses sintomas da ansiedade também? A família tem sempre que conversar, porque para alguns jovens vai ser muito importante um pouco de espaço. Às vezes eles precisam desse espaço. Outros jovens vão ter uma necessidade maior de afeto, de ter a família perto, de carinho, de abraço, de atenção. Outros jovens vão querer um suporte maior no dia da prova,
de ajudar ali com o café da manhã, de ajudar a acordar, de deixar no local de prova, né, desse tipo de suporte. Outros jovens vão querer conversar com a família. Então, sempre perguntar: o que você está precisando? Se colocar disponível, eu acho que é um ponto muito positivo. Quando a gente se coloca disponível para o outro, ele vai apresentar os caminhos e me dizer de qual maneira que eu faço bem para ele naquele momento. Então, é um momento muito individual de cada jovem, de cada adulto que está passando por esse processo de vestibular. Então, deixa ele sinalizar também para você mais apoio, suporte, transmitir segurança e transmitir também que você considera ele uma pessoa capaz, ajuda muito, porque todos nós buscamos em algum lugar validação. A gente quer validação das pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama e que a gente quer bem. Quando essa família, pelo contrário, não ajuda nesse sentido, né, no dia da prova, isso aumenta esses níveis de ansiedade, pode prejudicar diretamente no momento ali da prova mesmo? Com certeza, porque, como eu falei, a gente tem essa necessidade de validação do outro, né? Quando a gente não se sente validado, quando a gente acredita que as pessoas não consideram a nossa capacidade como uma capacidade positiva, isso impacta bastante também. Então, ter esse suporte familiar é muito positivo e não ter pode ser muito prejudicial, até porque todos nós temos medo de decepcionar, de não corresponder às expectativas das pessoas que a gente ama e considera. E, na verdade, o que você indica, aliás, qual é a indicação para o estudante, para o aluno, quando ele já tiver, talvez, um momento muito difícil agora, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão já passando por esse momento agora, que precisa realmente de uma intervenção profissional ali, de uma ajuda de um psicólogo. É importante buscar ajuda. Muitas pessoas pensam, mas já está em cima do momento da prova. Não, a gente ainda consegue trabalhar algumas demandas nesse processo. Claro, a gente sabe que na rede pública acaba ficando, né, um pouco mais limitado conseguir vagas assim com urgência, mas também pode ser que aconteça, que seja possível. E no âmbito particular existe essa facilidade maior, né, para quem tem essa possibilidade. A gente sabe que nem todas as pessoas vão ter essa possibilidade, mas, né, quem não tiver, mas que pratique aquelas dicas que foram mencionadas aqui, que já ajuda muito no processo até você conseguir se consultar com um psicólogo, né, mais próximo da rede pública. Outro ponto importante: não estou conseguindo, não tenho condições agora de buscar um psicólogo. Busca alguém que você confie, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você sabe que vai estar ali para te dar suporte, que consegue te ouvir, que é um bom ouvinte, que pratica uma escuta ativa. É muito importante também, pode ajudar muito. E em relação ao incentivo, né? Como psicóloga, né? Qual o incentivo, a mensagem que você deixa para esses estudantes desse momento? Bom, a mensagem que eu deixo é: muitas pessoas, né, estão num momento de pressão e de angústia muito grande até esse momento da prova. Mas o que eu sempre digo é: sejam mais gentis com vocês, né? Sejam um pouco mais gentis, se cuidem antes desse processo acontecer. Quanto mais você se cuidar, melhor você vai estar para esse momento. Porque tudo começa no autocuidado, né? Não adianta a gente esperar o outro cuidar da gente, se a gente não se cuidar também, se a gente não se ajudar nesse processo. Vocês vão fazer o melhor que vocês puderam ao longo desse ano, né? Todos, eu tenho certeza que estudaram bastante, que se dedicaram, que têm um sonho, que têm um objetivo, que têm um desejo, né, realizando esse vestibular. Então, tenho certeza, desejo uma boa prova para todos, desejo que todos fiquem bem nesse momento, que tenham saúde mental, porque muitas vezes o nosso principal concorrente dentro da prova é a nossa própria mente. Então, quando a gente está bem, quando a gente é um pouco mais gentil, a gente consegue estar bem com a gente, e aí é só a gente a prova e colocar para fora tudo que a gente aprendeu ao longo desse ano, e o que foi feito, foi bem feito. Você fez tudo que você pôde, você deu o seu melhor. Ah, mas eu acho que não foi o suficiente. Foi o melhor que você pôde agora. E é isso que importa.
Queria agradecer, né, por todas essas dicas, conselhos, né, e desejar sucesso também, boa prova para todos os estudantes, vestibulandos, quem vai prestar o Enem, seja, inclusive, como eu falei, quem presta o Enem muitas vezes são adultos já também, tentando até mudar de carreira, né, então muita sorte para todo mundo, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar esse espaço para você fazer essas considerações também. Bom, agradeço muito o convite, por ter estado aqui, por ter esclarecido muitos aspectos. Espero que esse conteúdo consiga, né, alcançar muitas pessoas que estão precisando dele nesse momento. Fico muito feliz por isso. E é isso. Vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar da gente. Quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar também das outras pessoas. Então, vamos todos juntos numa rede aí de apoio e suporte emocional. Porque as emoções, os nossos sentimentos, eles também importam. Eles são tão importantes quanto a nossa saúde física e eles impactam nela. Então, quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, a gente está cuidando da gente como um todo. Muito obrigada, Yasmin. Conversei aqui com a Yasmin Leitão, que é psicóloga, e conversou com a gente sobre esses preparativos mentais aí das emoções para o Enem e vestibulares. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima no YouTube, no Deezer e no Spotify. Qualquer dúvida é só colocar lá na pesquisa Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!